irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo que fala sobre a vingança e o amor. Que o Espírito Santo de Deus venha me usar para dar essa aula para vocês e que não saia nada do meu coração, mas sim diretamente do coração de Deus. Mas antes de mais nada, vamos dar início com a nossa oração. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo, pedir que o Senhor esteja conosco e me guie durante essa aula. Que cada um que venha assistir, venha abrir os ouvidos, estar com ouvidos abertos e atentos para aprender cada vez mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Hoje a gente vai falar do segundo tópico, que falou amar o próximo é amar a Deus. 2.1 dessa lição vai falar: amai a vossos inimigos. Jesus tratou antes do tema da vingança, justamente porque ele queria, na sequência, falar sobre amar nossos inimigos. O interessante é que Jesus, ao citar o mandamento amarás o teu próximo, em Mateus 5,43, parte A, que se encontra no Antigo Testamento, justamente naquela passagem que também condenava a vingança, Levítico 19:18, acrescentou em seguida: e aborrecerás o teu inimigo, Mateus 5:43b. O que não está escrito em parte alguma do Antigo Testamento. A razão para isso é que Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para um acréscimo que os mestres judeus dos seus dias haviam feito e que consideravam fiel interpretação do texto sagrado. Segundo eles, o próximo que eles deveriam amar e do qual nunca deveriam vingar-se era o seu próprio povo, os da sua religião e não as pessoas da forma geral. É verdade que há passagens no Antigo Testamento que dá margens para essa interpretação. Mas também é fato que não há nenhuma ordem explícita de odiar os inimigos no Antigo Testamento. Jesus, por sua vez, condena explicitamente esse acréscimo, afirmando que devemos sim amar nossos inimigos, aquele que nos maltrata e persegue, sejam ou não de nosso povo, família, grupo ou fé. O que acontece é o seguinte: Deus nunca, jamais escreveu, jamais passou para Moisés, naquela época, que nós deveríamos odiar o nosso inimigo, ou odiar quem não era do nosso povo, ou quem não era da nossa família, ou quem não processasse a mesma fé. Deus jamais fez isso. Só que o homem foi lá e modificou essa lei para o povo judeu naquela época, dizendo que o próximo só era aquele que era do seu mesmo povo, da sua mesma religião, dizendo que esse era o próximo. Só que eles tinham esquecido que quando Deus levanta Abraão para falar do amor dele, ele não está fazendo, não falou para Abraão para fazer distinção de pessoas. Mas os judeus ali da época de Jesus começaram a fazer isso. Distinções de pessoas. Achavam que somente o próprio povo, somente quem era da mesma religião tinha direito à salvação. Só que Deus jamais fez isso. Todos nós temos, todos têm esse direito. E a gente tem que amar, sendo nosso amigo, familiar, da mesma igreja ou não. Sendo nosso inimigo, sendo aquelas pessoas que nos aborrecem, às vezes nos maltratam. Sei que é difícil amar o nosso inimigo, mas Deus fala que nós devemos amá-lo. E como a gente faz isso? É a vida de oração com Deus. Só Deus pode nos ajudar a fazer amar os nossos inimigos. Por quê? Porque é dessa forma, amando eles, mostrando para eles que você é uma pessoa diferente, totalmente diferente deles, eles podem se voltar para você, para Deus, e um dia não ser mais seu inimigo, e sim se tornar um amigo seu. O 2.2 vai falar: Deus é compassivo com todos, devemos ser como Ele. O próprio Deus, conforme frisa Jesus, mesmo condenando a impiedade pela sua graça e misericórdia, concede sol e chuva para justos e injustos. Igualmente, Mateus 5,45, parte B. Ora, se somos filhos de Deus, se o amamos,
Mesmo como nosso Pai e Senhor, devemos agir como Ele. Mateus 5:45, parte A. Ou seja, amar o próximo é amar a Deus. Então, quando nós amamos o próximo, não somente aqueles que são da nossa família, mas todos aqueles, é só a gente lembrar da parábola do bom samaritano, que é o samaritano e os judeus, eles eram completamente inimigos um do outro. E o que aconteceu? Aquele samaritano ajudou um judeu. Então ele amou o seu próximo, ele amou o seu inimigo. É isso que Deus quer, que mesmo que as pessoas nos façam mal, a gente não tenha que retribuir a ela com o mesmo mal que elas fazem para a gente, mas pelo contrário, retribuí-la com um bem. O tópico 3 dessa lição vai falar: buscando a perfeição de Cristo. 3.1. Nossa justiça não deve igualar-se à dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos para o Império Romano, exatamente pela sua função, mas não apenas por ela, pois costumavam ter também uma vida de devassidão. Os publicanos eram considerados desprezíveis pela maioria dos judeus da sua época. Eles eram tidos como estando na patamar mais baixo da escala de iniquidade pelos judeus dos tempos de Jesus. Logo, Jesus afirma que se os escribas e os fariseus defendiam que deveríamos odiar nossos inimigos, eles estavam na prática defendendo uma ética que em nada distanciava-se da ética dos publicanos. Ou seja, a justiça dos escribas e fariseus era tão baixa quanto a dos publicanos, a quem desprezavam. Nossa justiça como filhos do reino deve exceder a de ambos. Devemos seguir o padrão do nosso Pai, que é o padrão de Cristo. Os publicanos, falar aqui um pouco dos publicanos, eles eram odiados pelo seu povo, não somente por serem aqueles que cobravam os impostos, mas sim porque eles cobravam imposto a mais, além. Se Roma cobrava uma moeda de prata, eles cobravam 5. Eles queriam a mais, eles queriam sempre tirar vantagem. Mas só que se os publicanos e os fariseus ensinavam que a gente não poderia, que eles não poderiam ter ódio e nem raiva do seu próprio povo, como é que eles tinham dos publicanos? E aí fica essa pergunta, como? Então Jesus está falando como se eles não podem ter ódio dos publicanos, porque eles também não deixam de ser judeu. Então, pense nisso. Você às vezes não pode ter ódio de alguém da sua família, porque ela não pertence à mesma fé que a sua, mas sim amor por ela. Sim, você tem que saber fazer isso, saber diferenciar, se distanciar do mal e amar sempre aquele que te quer o mal, mas fazer o bem com eles. O 3.2 dessa lição vai falar: chamado para sermos perfeitos. Não somos perfeitos, mas somos chamados para sermos perfeitos. A vida cristã, essencialmente, nada mais é do que isso, um processo constante de aperfeiçoamento, operando por Deus em nossas vidas, pela ação do seu Santo Espírito. Um processo diário de santificação. E nosso modelo nesse processo, nosso alvo. Nosso padrão é Cristo. Busquemos, pois, aperfeiçoarmos em Cristo. Temos que ser sempre perfeitos e se aproximar cada vez mais de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? A conclusão vai dizer: o padrão ético do cristão está bem acima do padrão ético do mundo. Simplesmente esse padrão é o padrão de Deus. Logo, devemos honrar a Deus e também nos tornar cada vez mais humildes pelo fato de termos compromisso de pregarmos e vivermos os valores divinos neste mundo tão corrompido. Cristo é o nosso modelo. Sigamos, pois, o seu exemplo. Obrigado, meus irmãos, a todos que estiveram hoje aqui assistindo mais essa aula. Hoje termino essa aula aqui com um prazer de ter dado mais essa lição. Que a semana que vem a gente venha com a lição sem hipocrisia, mas com verdade. E que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a vida de todos. Muito obrigado a todos que entraram nessa live. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um e não permita que mal nenhum aconteça com vocês. Amém.